Nesse vídeo eu vou te explicar o que é o risco sistêmico e o que é o risco não sistêmico, e além disso eu ainda vou te mostrar aqui na tela do computador como que tu pode fazer para minimizar os riscos da tua carteira de investimentos. Opa, meu nome é Francisco Abrunhosa, eu sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. O que é o risco sistêmico então, ou então sistemático, que é a mesma coisa? O risco sistêmico, tu deve concordar comigo que vem de sistema, né? Vem de um todo. Então, o risco sistêmico é aquele que afeta todo um sistema. Um exemplo de um risco sistêmico é uma crise econômica mundial, que pode ser causada por uma pandemia, por exemplo. Então, no momento que tem uma crise econômica mundial, tu deve concordar comigo que isso vai afetar todos os setores da economia. Se tu tinha dinheiro na bolsa de valores, por exemplo, tenho certeza que isso diminuiu, isso caiu muito, porque não interessa quais as empresas que tu investia, quais os setores que tu investia, todos ou praticamente quase todos foram afetados por essa crise econômica mundial. Isto que é o risco sistêmico, é aquele que afeta todo o sistema, aquele que afeta todas as empresas, todos os setores da economia. E como que eu me protejo do risco sistêmico, Francisco? E a resposta é: tu não te protege. Ué, mas tu disse que ia ensinar como que eu posso proteger a minha carteira de investimento para minimizar os riscos. Sim, eu vou ensinar, só que eu vou te ensinar como tu pode proteger a tua carteira de investimento contra outro tipo de risco, o risco não sistêmico, porque este sim a gente pode nos proteger. O risco não sistêmico é aquele que afeta apenas algum setor específico da economia ou alguma empresa em específico da economia, e não toda a economia, todo o sistema como um todo. Por exemplo, se o custo de extração de petróleo aumenta, isso quer dizer que todas as empresas produtoras de petróleo, todas as empresas que extraem petróleo vão ser afetadas por isso, né? Pode ter certeza que talvez o lucro delas vai diminuir, já que o custo está mais alto, então elas vão ter que aumentar os preços, enfim, elas vão ser afetadas e decorrentemente, tá certo isso? Não sei, mas enfim, em função disso, o preço das cotações das ações delas na bolsa de valores vai oscilar. Mas, pelo fato de o custo de extração de petróleo dessas empresas aumentou, vai afetar o setor bancário, por exemplo? Não, muito provavelmente não. O setor bancário não vai ser afetado por isso, ou seja, afetou só o setor de petróleo. Outro exemplo, se o avião de uma empresa X aí caiu, deu um acidente aéreo, caiu um avião, pode ter certeza que as ações dessa empresa de aviação vão despencar. Mas pelo fato desse avião ter caído, afeta de alguma forma o setor elétrico, o setor de energia, de produção de energia elétrica? Não afeta, porque este é o risco não sistêmico. Contra esse tipo de risco, sim, nós podemos proteger a nossa carteira de investimentos para minimizar o risco. Só que antes de eu te falar como que tu pode proteger a tua carteira de investimentos, se tu já está gostando do conteúdo do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações, porque assim tu garante que tu vai ser avisado todas as vezes que eu postar vídeos novos aqui no canal. Como que eu protejo a minha carteira de investimentos contra o risco não sistêmico então? Diversificando a tua carteira de investimentos. Pensa comigo, se tu tem dinheiro investido na bolsa de valores, só que tu investe somente em uma empresa. Tu tem, digamos, 10 mil reais investido na bolsa de valores em uma empresa, nessa empresa de aviação. E acontece este acidente aéreo, cai um avião dessa empresa. E daí as ações dessa empresa se desvalorizam 50%, caem na metade. Isso significa que o teu patrimônio também vai cair a 50%. Então, se tu tinha 10 mil reais, ele vai virar 5 mil reais. Caiu na metade. Agora, em um outro cenário, tu diversificou um pouquinho só a tua carteira de investimentos. Tu colocou outro ativo, tu investiu em outra empresa. Então, agora, ao invés de 10 mil reais somente na empresa de aviação, tu tem 5 mil reais na empresa de aviação e os outros 5 mil reais colocou em uma outra empresa de outro setor. Não interessa qual. E daí acontece a mesma coisa. Cai um avião dessa empresa aqui, um acidente aéreo, e as ações dessa empresa se desvalorizam 50%. Só que agora tu não tem mais 10 mil reais nela. Tu tem 5 mil reais nela. Ok, então nesses 5 mil reais vai se desvalorizar na metade. Mas tu ainda tem outros 5 mil reais aqui. Então a tua carteira de investimentos vai se desvalorar
Nossa senhora, vai se desvalorizar 25%. Enquanto que as ações da empresa caíram 50%, a tua carteira de investimentos se desvalorizou 25% apenas, é pra caralho. Mas em comparação ao que tinha antes, se desvalorizou bem menos. Isso que tu fez uma pequena diversificação só, tu simplesmente colocou outro ativo. E tem quanto mais ativos tu coloca na tua carteira de investimentos, mais diversificado ela vai estar e menor o risco que tu vai estar correndo. Tem um gráfico que exemplifica muito bem isso, eu vou mostrar agora para vocês aí na tela. Esse gráfico aqui representa esse eixo aqui, o eixo Y, representa o risco da tua carteira de investimentos, o risco é esse eixo aqui, e esse eixo aqui representa a quantidade de ativos que tu tem na tua carteira. Ativos podem ser ações, fundos imobiliários, ETFs, enfim, pode ser um monte de coisa. Então, a gente sempre tem os dois riscos, né? Como eu disse, tem o risco sistêmico e o risco não sistêmico. O risco sistêmico a gente não tem como minimizar, porque ele afeta todo o sistema. Então, o risco sistêmico, ele é esta linha, toda essa área aqui de baixo é o risco sistêmico e aqui é o risco não sistêmico. Então, por exemplo, no primeiro exemplo que eu dei, que tu tem somente um ativo na tua carteira de investimento, somente aquela empresa de aviação, só tem um ativo, tá? Aqui, essa daqui é a tua carteira, então o teu risco está aqui em cima, ó. Esse daqui é o risco da tua carteira. Agora, se tu coloca mais um ativo na tua carteira, aqui digamos, são dois, meu Deus, coisa horrível. São dois ativos, então o risco da tua carteira está mais ou menos aqui agora. Já diminuiu um pouco, né? E daí tu coloca mais ativos, 3, 4, 5 ativos. 5 ativos, o risco da tua carteira já caiu, né? Já está aqui. Ou seja, tu vai colocando ativos na tua carteira de investimento, vai diversificando a tua carteira de investimento e o risco não sistemático vai reduzindo, ó. Pode ver que o risco vai reduzindo, quanto mais ativos tu vai colocando, o risco vai reduzindo, só que vai chegar um ponto em que não vai mais reduzir, ele vai ficar sempre, ele nunca vai passar desta faixa aqui, porque esse daqui é o risco sistêmico, é o risco que nós não conseguimos nos proteger. Por isso que o melhor que nós podemos fazer para minimizar o risco da nossa carteira é diversificar ela, porque daí a gente vai estar minimizando o risco não sistemático, o risco não sistêmico. Se tu quer ter uma ideia de outros ativos que tu pode investir para diversificar a tua carteira de investimentos, eu vou deixar uma playlist aqui em cima nos cards e também aqui embaixo no link da descrição sobre investimentos de renda variável que tu pode utilizar para diversificar a tua carteira de investimentos e assim diminuir o risco dela. Então, só para a gente recapitular rapidinho o que a gente viu nesse vídeo: risco sistêmico, aquele que afeta todo o sistema, que afeta a economia como um todo, não temos como nos proteger dele. Risco não sistêmico, que afeta apenas um setor ou uma empresa específica. Desse sim nós conseguimos nos proteger através da diversificação de ativos, através da diversificação da nossa carteira de investimentos. Agora me conta, tu já está diversificando a tua carteira de investimentos? Como tu está fazendo essa diversificação? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.